Fala, My Little Monsters, tudo bem? Aqui é o seu professor, o Bruno Bosnard, e hoje a tema da nossa aula é Era Napoleônica. Isso, aquele cara que governou a França de 1799 até 1814. Agora vamos aprender um pouquinho sobre Napoleão Bonaparte. Vamos lá então. Napoleão Bonaparte, ele não era um francês de várias gerações. Ele nasceu na Córcega, uma ilha ao sul da França, que a uma geração anterior de Napoleão, ou seja, do pai dele, era italiana. Por isso, ele falava melhor italiano do que francês. O cara mais poderoso da França falava melhor italiano do que francês. Vamos voltar a esse assunto já. O pai dele mandou ele... conseguiu, deu um jeito ali. O pai dele era um cara bastante oportunista, qualquer coisa assim. Tá certo falar isso, né, irmão? Não tem problema, né? Certo. E aí ele consegue que o filho dele vai estudar numa escola de oficiais do exército. Entendam que para você ser oficial do exército, isso era basicamente dos nobres. Quem entrava ali eram nobres que tinham um refinamento diferenciado. Esses nobres, né, eram franceses de longa data. Então, Napoleão Bonaparte, quando ele vai estudar nessa escola, ele vai literalmente sofrer bullying. Não é? Isso mesmo. Bullying. Claro que na época não se chamava bullying. Colocarão apelido nele, falarão sobre sua estatura, que muito provavelmente é mentira. Falarão, né, do seu jeito de falar. Só que isso é interessante, que este bullying vai fazer com que ele se afaste da grande maioria dos grupos sociais ali dentro, dos grupos ali dentro daquela escola, e ele passa a se dedicar mais aos estudos. Isso vai provar no futuro algo excelente para ele. Mas isso vale para você também. Dedique seus estudos. Napoleão Bonaparte, por exemplo, ele se forma na escola de oficiais e de 52 alunos ele se forma em 46, 47, alguma coisa assim. Para você ver que dentro da escola ele não era o aluno mais aplicado. Ou também sofrer represália por não ser um nobre de origem, e então talvez até mesmo os professores pegassem no pé dele. Isso é uma lacuna que é difícil termos certeza. Mas beleza. Napoleão Bonaparte ele vai se destacar durante a Revolução Francesa nas guerras. Por exemplo, ele foi designado a ir para as guerras na Itália. E essas guerras, por incrível que pareça, se tornou não só vitoriosa da parte militar, como também se tornou vitoriosa na parte econômica. Isso mesmo. A conquista de partes da Itália levou a lucros exorbitantes para os revolucionários franceses. E nesse período, já é o último período da Revolução Francesa, que claro, você lembra qual é, né? Lembra? Isso mesmo, diretório, né? Claro que você ia lembrar disso. Napoleão se destaca nesse momento. Vamos falar um pouquinho sobre a política dele. Uma coisa interessante é que ele era um jacobino. Ele era um cara pró-revolução francesa. Um cara bastante, né, mais próximo dos jacobinos, que claro, você prestou atenção na outra aula e sabe que os jacobinos eram radicais. Então, Napoleão Bonaparte fazia parte desse grupo. Mas diz a sua biografia, que quando ele viu o que o povo fez, né, durante a Revolução Francesa, ele ficou um pouco perturbado por aquilo. Napoleão Bonaparte foi até preso durante alguns dias, ele foi preso durante a Revolução Francesa. Beleza, então Napoleão Bonaparte começa a se destacar militarmente, né? 2 vitórias, militar e econômica, e assim Napoleão Bonaparte começa a se envolver em política. Inclusive ele mesmo fala que ele estava esperando o momento certo para chegar até o poder. Ele diz que é necessário esperar a fruta ficar madura para cair do pé. Era justamente esse momento que ele estava esperando. Inclusive ele faz parte da campanha egípcia, na qual seu principal objetivo já era enfrentar os ingleses. Lembrando que os ingleses têm uma marinha extremamente poderosa.
Só que ela não tem exército suficiente para invadir a França. Em contrapartida, a França tem o melhor exército em terra, porém não tem uma marinha suficiente para invadir a França. Para invadir a Inglaterra. Desculpa, Hermógenes, corta essa parte. Vamos então agora falar sobre a Era Napoleônica. A Era Napoleônica é dividida em 3 partes. A primeira parte, chamada de Consulado, começa no ano de 1799 e vai até 1802. Esse é o primeiro período. O segundo período é chamado de Império, quando o próprio Napoleão se coroa imperador da França. E o último período, o mais curtinho de todos, o governo dos 100 dias. Quanto tempo será que durou o governo dos 100 dias? Né? Acho que vocês vão conseguir. Eles vão conseguir, não vão, irmãos? Sabia. Então vamos começar a falar sobre o primeiro período. Consulado. Então, de 1799 a 1802, esses quase 3 anos aí, Napoleão Bonaparte vai chegar ao poder através de uma coisa chamada Golpe dos 18 Brumários. E se você prestou atenção na outra aula, você vai lembrar que o Golpe dos 18 Brumários literalmente foi: invadiu-se o parlamento enquanto havia um processo de uma votação, e aí Napoleão Bonaparte, né, inclusive quase foi assassinado ali, ele foge, pede pro bradinho dele, fala: converse com os caras lá pra mim. O cara invade a cavalo junto com o resto da cavalaria, e olha que coincidência, né? Ele conseguiu convencer os parlamentares a votar em Napoleão Bonaparte. Beleza. Quando Napoleão Bonaparte chega ao poder, começa o consulado. Na verdade, ele não mandava sozinho. Ele era um dos 3 cônsules. Então, nós tínhamos 3 cônsules, mas de fato quem tinha um exército ao seu lado era Napoleão Bonaparte. Então fica fácil de entender porque esse período também compõe a Era Napoleônica. Basicamente eu posso dizer que se tratou de uma ditadura disfarçada, pois Napoleão Bonaparte ditava as suas regras e os outros 2 cônsules, formando o executivo, o respeitavam, como também o legislativo, depois do episódio dos 18 Brumários, o legislativo também irá respeitá-lo bastante. Então, o que seria essa ditadura disfarçada? Um executivo forte e um legislativo fraco. Mas uma coisa que Napoleão fez, e é interessante, que ele deixou uma aparência democrática dentro da França. Esta aparência democrática diminui um pouco as tensões sociais que poderiam haver ali. E outra coisa, Napoleão é um cara muito sabido, né? Napoleão Bonaparte, ele vai consolidar as propostas burguesas da Revolução. Aquelas propostas burguesas que os girondinos colocaram, principalmente colocaram no começo da Revolução Francesa e no último, no período final, né, no diretório, Napoleão Bonaparte vai consolidar isso daí. Então entendam que os girondinos que foram tirados do poder não viram Napoleão Bonaparte como uma pessoa, como um inimigo tão grande assim. Ele passou a reorganizar a França. Pensem. A Revolução Francesa começa em 1789 e ela foi até 1799. São 10 anos de revolução. O povo francês, a sua grande maioria, todo mundo está consternado com essa situação. Caramba, 10 anos de revolução e esse negócio não acaba. Então, vamos entender que até aqueles que perderam o poder começaram a achar alguns pontos positivos no Napoleão, porque entre as coisas que ele fez, ele vai consolidar as ideias, as ideias burguesas. Para tentar melhorar a situação, Napoleão Bonaparte vai buscar pacificar as províncias. O que são as províncias? São os estados dentro da França. Ele vai buscar pacificar as províncias, uma paz interna. Só que não só isso. Ele também vai fazer acordos com os países que estavam invadindo a França, vai fazer acordos para buscar a paz. Só que é uma imposição da paz. É isso que eu acho assim engraçadinho, né? Imagina só numa luta de UFC, o cara tá ali espancando o outro, e aí o cara fala: e aí, Joe, quer parar?
Quer parar com a briga? O cara que tá apanhando vai falar assim, ah, não, eu quero continuar porque eu tenho princípios. Ah, uma ova. É claro que o cara vai falar, não, 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 vamos parar, vamos parar, vamos parar. Esse momento da história também, dentro da França, há um desarranjo social e tinha um número elevado de crimes ali dentro. Resultado, Napoleão também vai combater esses crimes internos, vai proteger as estradas, não vai só pacificar as províncias, como também vai impor, obviamente no modelo valesquiano de solução de problemas, manter a paz nessas províncias dentro do território. Outra coisa que ele faz, ele vai reorganizar a administração francesa. Todo buscando uma melhor organização do Estado francês. Ele vai criar um corpo de funcionários mais eficientes. Não deixa de ser princípios iluministas, né? Quem que você vai colocar como quem vai subir na carreira entre os funcionários públicos? Aquele que mais se destaca. Isso acontecia dentro do exército de Napoleão. Era um exército por meritocracia. E ele leva essas ideias também para o funcionalismo público. Uma outra coisa que ele faz que é extremamente importante é a fundação do Banco da França. Por que isso é importante? Porque o Banco da França é um banco nacional que vai passar a estimular a economia, vai passar a emprestar dinheiro para as pessoas. É tipo o nosso BNDES, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Social, aquela coisa e tal. É uma forma de estimular a economia. Vão anotando aí na cabeça de vocês quais dessas ideias serão boas para a burguesia e aquelas boas para o povo popular. Lembre-se, povo é todo mundo, mas o povo popular que é uma coisa e o povo rico, classe média, que é outra. Deixa isso guardar na memória aí. Ele vai criar também um liceu militar. O que seria um liceu militar? Seria um local para estudos militares, né? Para melhorar aquilo ali. Vai também criar um código napoleônico, chamado de Código Napoleônico, que é uma mistura entre Código Civil e Código Penal. Código Civil e Código Penal. Entre os principais coisas que aparecem nesse código, está regulando o comércio. Isso mesmo, está regulando o comércio. E assim vai dando mais características para aqueles antigos girondinos que perderam o poder começar a falar, tô gostando desse Napoleão, tá pacificando a França, tá diminuindo as guerras, tá melhorando o corpo burocrático aqui, criou o Banco da França. Então os caras começam a falar, tô gostando desse cara chamado Napoleão Bonaparte. Continuemos. 1801. Napoleão Bonaparte diz assim, o Estado francês é laico. O Estado francês é laico. Só que ele faz uma concordata, um acordo com a Igreja Católica. Ele diz, o Estado é laico, mas a Igreja Católica, né, nós vamos nos aproximar da Igreja Católica. Inclusive, ele vai falar assim pro Papa, vai mandar um recado pro Papa. Papa, a França vai ter bispos, só que quem vai escolher os bispos sou eu. Entendeu, Papa? Escutou direitinho? Ótimo. E aqui dentro da França teremos uma liberdade de cultos. É interessante que ele dá liberdade de cultos e ajuda, por exemplo, os judeus, que ao longo de toda a história sempre foram, meio rechaçados, por várias vezes foram perseguidos. E assim, Napoleão Bonaparte vai fazer um plebiscito. Claro, todo plebiscito, você vai ter a urna para votar, a urna eletrônica, desde aquela época, claro. Era a urna eletrônica, não era? Não, irmão, Diniz? Não? Então tá. Nesse plebiscito, a pergunta era muito legal, era assim, vocês querem que o Napoleão seja imperador? Sim ou não? Claro, é um plebiscito único no mundo, né? Imagina só se um presidente chegasse assim, galera, eu quero fazer um plebiscito, eu quero me tornar o imperador desse país. Cara,
Isso é surreal, mas tá, foi isso que aconteceu. E assim, Napoleão Bonaparte se torna, por voto popular, né, vamos dizer assim, pelo plebiscito, vai se tornar imperador da França. Isso, imperador da França. Então, damos início ao segundo período da Era Napoleônica, também chamada de Império. Entre essas várias coisas que o Napoleão Bonaparte faz, ele faz uma nova Constituição. Sabe aquele código civil, comercial, penal que ele tinha feito? Ele vai reformular esse código, mas vai estar inserido ali novamente. E assim ele faz uma nova Constituição para organizar a França do jeito mais imperial, claro. Uma outra coisa, né, algo que eu acho muito interessante, no ano de 1804, Napoleão Bonaparte vai se coroar imperador. Ele vai até trocar uma ideia com o Papa, Papa, cola aí pra gente fazer a coroação. E o Papa, né, vai até a França, ao invés de Napoleão ir até a igreja veio até ele. E assim, o Papa está dentro da catedral, de um lado da catedral e Napoleão Bonaparte do outro. E quando o bispo vai coroá-lo, ele toma a coroa do bispo, ele coloca a coroa na sua cabeça, né? Manda uma selfie, tira uma selfie pra galera. Depois ele pega uma outra coroa, chama Joséphine, né? Uma mulher com bastante influência política. Chama Joséphine, vem aqui. Coroa Joséphine, mandando recado pro Papa que tá lá do outro lado da igreja. Quem manda aqui sou eu. Hashtag pronto. Amessem. Uma outra coisa que Napoleão Bonaparte também irá fazer, ele vai tentar desenvolver a agricultura francesa e a indústria francesa. Inclusive, vamos se lembrar de uma data, 1750, a Inglaterra já passou pela primeira Revolução Industrial. E Napoleão Bonaparte, nesse exato momento, ele está, de uma forma ou de outra, colocando uma revolução industrial dentro da França. Ele está criando uma série de medidas, uma série de atitudes que estão fazendo com que a França caminhe para que, 15 anos depois, a França também participe da segunda Revolução Industrial. Então, outra coisa, Napoleão Bonaparte, ele vai formar uma nova corte. O que seria a corte? São aqueles nobres que se aproximam de Napoleão Bonaparte. É como se ele estivesse criando uma nova nobreza. Reparem o quanto ele está indo contra a Revolução Francesa. Não é verdade? Ele faz uma coisa que vai desagradar, acho que boa parte das pessoas, menos ele. Aumento de impostos. E agora vai começar uma nova fase de guerras. Napoleão Bonaparte vai se envolver em várias guerras. Vai invadir vai invadir a região da Prússia, vai invadir a Polônia, vai invadir também a Itália, vai invadir também a Holanda, vai invadir a Espanha, vai invadir Portugal, vai buscar invadir a Rússia. Mas uma coisa que eu tenho que destacar aqui é que dentro destes países que eu acabei de citar para vocês, esses países tinham, ou pelo menos parte da elite desses países e até mesmo parte da população olhava para a Revolução Francesa como uma coisa legal, uma coisa interessante. Eles eram até pró-Revolução Francesa, podemos dizer que eram em partes pró-jacobinos. Porém, quando Napoleão Bonaparte começa a invadir esses países, esses caras que eram pró-Revolução Francesa ou pró-ideias liberais, eles passam a falar, pô, peraí, que liberdade é essa que Napoleão Bonaparte está impondo aí? Então, Napoleão Bonaparte, ele vai começar a sua campanha militar, vai começar a invadir vários países, e isso vai desagradar essas populações. Populações que olhavam a Revolução Francesa com, ideias liberais, eu quero isso para o meu país. Agora esses caras se unem, inclusive a Prússia, a região alemã, se trata de uma região...
A Prússia, por exemplo, que faz parte hoje do que nós conhecemos por Alemanha, ela vai criar um nacionalismo alemão. Né, um nacionalismo, porque agora eles, né, tanto jacobinos, né, tanto aqueles caras mais pró França, vão começar, pô, olha isso, não é uma coisa tão legal, não é uma coisa tão interessante. Tá, aí temos que falar de um outro ponto extremamente importante. Napoleão Bonaparte vai perder a batalha de Trafalgar, onde ele vai perder a sua marinha de guerra. Então Napoleão Bonaparte vai ter que escolher o que fazer com a Inglaterra. Sabe, a França está buscando sua hegemonia, ser hegemônica dentro da Europa. Inclusive, é a última vez que a França tenta ser hegemônica dentro da Europa. Mas há um equilíbrio de forças. Napoleão Bonaparte, a França é poderosa por terra, tem o melhor exército da Europa, pelo menos por enquanto. E do outro lado nós temos a Inglaterra, que tem a melhor marinha. E a Inglaterra, por se tratar de uma ilha, não há como invadir com o melhor exército terrestre. Fica coisa imparcial. Ficou óbvio, Hermógenes não precisava explicar essas coisas. Desculpa, foi mal. Vamos voltar a Little Monsters. Então, Napoleão Bonaparte vai fazer algo chamado de bloqueio continental. Ele percebe, não consigo vencer os ingleses, então a melhor opção é enfraquecê-los primeiro. Do que vive os ingleses? Do comércio. Então se eu conseguir enfraquecer o comércio inglês, com o passar do tempo, ele enfraquecido, vai facilitar a minha vitória sobre os ingleses. Então, Napoleão Bonaparte manda recado para todo mundo ali, né? Manda um WhatsApp para todo mundo ali na Europa e diz assim: meus queridos europeus, meus queridos rei de... ninguém pode fazer comércio com a Inglaterra. Hashtag pronto, falei. Na verdade, o bloqueio continental tinha uma dupla função. A primeira função, você já prestou atenção, aprendeu. A primeira função é enfraquecer a Inglaterra. Primeira função. Mas a segunda função, né, matar 2 coelhos com uma cajadada só, seria, a partir do momento em que a Inglaterra não fornece produtos para a Europa, os franceses passarão a fornecer este produto. Então, você vai ter 2 pontos positivos. Só que vai surgir 2 problemas dentro dessa segunda questão. Primeiro problema, os franceses não têm capacidade de produção aos níveis ingleses. Segundo problema, os ingleses eram grandes consumidores de matéria-prima. Os franceses já não. Então, pensem a Europa, pensem, por exemplo, a Rússia. A Rússia precisa importar produtos para ela e que eram vindos da Inglaterra. E agora os franceses vão tentar substituir e não dá conta. E segundo, os russos vendem bastante produtos para a Inglaterra e agora eles não podem vender. Então um duplo problema é este tal de bloqueio continental. Isso faz com que a Rússia não respeite o bloqueio continental. Portugal não respeite o bloqueio continental. Mas há uma diferença entre Rússia e Portugal. O rei de Portugal foge. Ele tem terras, né, em vários continentes, então ele foge de Portugal. Ele poderia ir para a África, né, para alguns países da África, talvez até para a Ásia, talvez. Mas ele escolhe vir para nossa terra, Brasil, isso mesmo. Ele vem aqui experimentar o que é que a baiana tem. Melhor não fazer isso, né? Cantar, né? Me deixa como professor. Desculpa, Hermógenes. O Hermógenes falou aqui no ponto e falou para mim parar com essas figuras. Voltemos, gente. Aí, Napoleão Bonaparte pensou, tenho que invadir a Rússia. Faz um exército monstro, 600.000 soldados, e marcham em direção à Rússia. A Rússia do Tsar Alexandre I, faz uma tática de batalha chamada Tática da Terra Arrasada. Ele destrói tudo o que tem no caminho para que Napoleão Bonaparte não consiga obter recursos no caminho por onde ele passa. Aí, Napoleão Bonaparte invadindo a Rússia sem conseguir os recursos necessários,
ele vai literalmente se enfraquecendo. Enfraquecendo no sentido de moral. Imagina, você chega na primeira cidade para fazer uma batalha ou para fazer alguma coisa, não há nada ou quase ninguém. Chega na segunda, a mesma coisa, na terceira, e aí você vai... E ainda Napoleão escolheu a tática de fazer uma marcha muito rápida. Então os soldados foram se desmoralizando, foram literalmente se enfraquecendo fisicamente. E quando ele chega até Moscou, para piorar a situação, vem o melhor soldado russo da história. Inverno. Isso. Não. Não é soldado invernal. Não. Inverno. Frio. O frio começa a dizimar os soldados de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi com 600 mil e quando ele volta, ele tem em torno de 100 mil soldados. E desses 100 mil, pensa, o cara perdeu 500 mil de soldados. 500 mil de soldados. E desses 100 mil ainda, vários deles estavam passando fome, morrendo. Tinha várias partes do corpo amputada. A situação era mais calamitosa. Até que quando Napoleão está passando na atual Alemanha, em Leipzig, ali há uma união de vários países, Inglaterra, os prussianos, austríacos, espanhóis, russos, luta contra Napoleão Bonaparte. E aí, Napoleão Bonaparte é derrotado. Mandado preso para a ilha de Elba. E na ilha de Elba ele vai até receber um salário para ficar lá, Os ingleses falam, você vai para a ilha de Elba e lá você vai se tornar o rei de Elba. Pode mandar em tudo lá. Fica à vontade, aquela coisa e tal. Só que tem um porém, Napoleão Bonaparte consegue fugir. Mas antes de falar sobre a fuga de Napoleão Bonaparte, entendam, assim que acabou a guerra, os países vencedores vão se reunir em Viena para trocar ideia pensando o que nós vamos fazer com a Europa depois deste flagelo chamado Napoleão Bonaparte. Os outros falam, não sei o que não vão fazer. E os caras ficam discutindo. Quando alguém provavelmente bate na porta e fala assim, abre a porta e fala, gente, ferrou tudo de novo. Napoleão fugiu da ilha de Elba. O Tratado de Viena, os caras falaram, meu Deus, o que nós vamos fazer da vida agora, irmão? Quer saber uma coisa? Foi bom conhecer todos vocês, mas eu vou voltar pro meu país. E assim, o Congresso de Viena se desfez. Claro, cada um foi pro seu lado, tá, vamos voltar a lutar contra Napoleão Bonaparte. E assim, o grande Napoleão Bonaparte. Não ficou bom, irmão? Tá, desculpa. Então, o grande Napoleão Bonaparte volta a governar a França. Não com a mesma força que antes. Não, bem menos. Vários dos seus inimigos já estavam no poder. Cazuza, entendeu? Não? Desculpa, tá bom. E assim, Napoleão Bonaparte governa por mais 100 dias e por fim ele é derrotado pelo general Wellington, um general inglês, claro, não só a Inglaterra, como aquela aliança de países. Napoleão Bonaparte é derrotado na Batalha de Waterloo, onde é até interessante, até hoje se reproduz essa batalha, Tipo, vamos humilhar os franceses todos os anos. Os franceses devem adorar isso. E Napoleão é derrotado. Agora ele é mandado para uma ilha de Santa Helena, onde ele vai, acho que, viver 6 ou 7 anos, aí ele morre. Assim que acaba a segunda... essa última fase da era napoleônica, aí temos o retorno do Congresso de Viena para decidir o que nós vamos acontecer. Mas o Congresso de Viena já é matéria para a próxima aula, então eu vou me despedindo por aqui. Antes de se despedir, aquela revisãozinha geral. Era napoleônica dividida em 3 partes. Quais são? Isso mesmo. Não entendi. A primeira, consulado, quando Napoleão era um cônsul, muito bem. Segunda, império. E a terceira delas, governo dos 100 dias, um período mais curto de todos. Napoleão Bonaparte consolida as ideias burguesas e faz com que acabe a Revolução Francesa. Entretanto, contudo, porém, todavia mais, as ideias burguesas vão se
instalar ali. Assim, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se achou legalzinho isso daí, se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo as suas dúvidas para tirar, ou naquela aula nossa marota. Little Monsters.